Está começando mais um provador. Você não é mais, você não é menos, você é única. E hoje nós temos a participação de uma cliente e amiga especial de anos aqui, a Ellen. E a minha primeira pergunta para a Ellen é: qual é a sua relação com a moda? O que a moda representa para você? A minha relação com o cuidado pessoal, com as vestimentas, eh, teve um marco, teve uma divisão de tempo. Eu comecei a trabalhar muito nova e eu trabalhava num ambiente muito masculino. E isso foi me levando para um lugar, eu sentia que eu tinha uma energia muito masculina. Na verdade, naquela época eu não identificava isso, porque nem se ouvia falar disso, mas eu me achava muito boa no que eu fazia. E com isso, a forma de vestir, o cuidado pessoal, a moda em si, eu não tinha relação nenhuma. Eu, na verdade, eu desconhecia as várias hipóteses que eu tinha com uma roupa, por exemplo. Eu não sabia que eu podia explorar tanto a vestimenta. Eu não sabia que a roupa podia expressar, que a roupa podia comunicar. Eu, na verdade, eu vestia só para me cobrir mesmo. Se você me perguntasse assim, o que que há 20 anos atrás, eu comecei a trabalhar no Detran, eu trabalhava no Detran. Inclusive, foi lá que te É, vi a há primeira vez. pouco, eu trabalhei lá mais de 20 anos e como era justamente um ambiente onde eu trabalhava no meio de, a maioria, né, eram homens, e a gente também prestava serviço para muitos homens, eu achava que uma calça jeans, a blusa de uniforme de malha, um tênis era o suficiente. E com isso, com o passar do tempo, eu fui ficando muito boa no que eu fazia, então eu achava que só prender o cabelo no alto, fazer um coque no dia de calor, era sempre o suficiente. E isso vem mudando, sabe, de um tempo para cá. Eu fui para casa na pandemia, né, como todo mundo, e depois de um tempo eu identifiquei a necessidade de voltar para casa. Meu filho mais novo é um garotinho autista e eu tinha necessidade de voltar para casa. E com isso, eu não me achei naquele lugar. Então eu não me achava no lugar do feminino, do belo, do cuidado, do nutrir, da proteção. Eu não me encontrava. Para mim aquilo tudo era muito novo e eu tinha na minha natureza, eu tinha uma questão que era de prover, né? Eu fui mãe muito nova também, fui mãe do Isaac e criei o Isaac sozinha. E eu achava o seguinte, eu preciso prover, eu tenho que ser por ele. E eu criei essa identidade de uma mulher provedora, de uma mulher masculina, né? Porque essa questão do prover, ela é uma questão masculina. E eu não me achava naquele lugar do feminino. Eu casei, depois quando o Isaac tinha 7 anos eu conheci meu esposo e a gente casou e eu não conseguia ir para esse lugar. Eu não conseguia acalmar meu coração e entender que eu podia estar num outro lugar, sabe? Num lugar de cuidado, num lugar de proteger mesmo. Mas é tão engraçado que, assim, você já reparou que acontece de dentro para fora? Tem hora que a gente precisa passar por situações e sentir, ter sensações para a gente conseguir transmitir isso para fora. Primeiro, você precisou de ir para casa, para entender o seu lugar também em casa, o seu valor em casa, mesmo não sendo a provedora principal da casa, entendendo que mesmo assim você continuava com o seu valor e que você precisava resgatar o porquê do que você foi criada para ser. Porque às vezes a gente só vai na vida, né? Assim às vezes acontece com a gente, né? Eu também já estive nesse lugar. Mas é tão lindo, né? Quando, assim, eu falo de quem tá por fora te ver antes e depois, olha para você ver. A gente tem, todo mundo tem uma história, né? Eu vi a Ellen por fora. A Ellen com uma aparência mais masculinizada, né? Vou falar assim, um pouco mais largada, e a Ellen de hoje, uma Ellen Pouco não, feminina, muito. que veste roupas de babado, roupas delicadas, né? Com um estilo mais romântico, eu consigo identificar isso em você. E, assim, uma Ellen de antes. Então, assim, eu vi o por fora e você tá aqui abrindo por dentro. Mas é o que a gente sempre fala, né? Precisa ser de dentro para fora, né? Durante esse período, eu me senti infeliz. Até o dia que eu consegui compartilhar isso, eu me sentia infeliz naquele lugar. E um dia eu parei, prestei atenção bem o que eu estava fazendo com a minha vida, assim,
de ficar, justamente, de acordar e pensar assim, eu não vou sair, porque eu, durante um período muito longo da minha vida, eu levantava cedo, acordava, ia trabalhar fora, tipo, ia para a vida. E quando eu fui para aquele lugar, é como se o mundo tivesse em movimento e eu tivesse parado no mesmo lugar. E aquilo me trazia uma angústia muito grande. E eu não sabia as possibilidades que eu podia tirar dali. O conhecimento. E aí, com o passar do tempo, eu fui me conectando com pessoas que podiam me ajudar nessa jornada, sabe? E eu consegui estabelecer uma ponte com esse lugar do feminino. Ainda está sendo uma jornada, uma construção, uma busca, mas eu consegui entender e que precisava acontecer um resgate de um lugar que foi me roubado pela vida ou que eu mesma abandonei, ou que eu abandonei, sabe? Aquele lugar de estar bonita, igual eu te falei, de vestir e falar assim, essa roupa está comunicando uma leveza ou um poder. Eu não via a roupa com esse poder de comunicar, de expressar. Eu não via, não tinha esse conhecimento que uma base podia mudar a minha fisionomia, que um batom podia trazer alegria, sabe, como uma expressão de alegria. Para mim, não. Para mim, minha forma de falar, de conduzir, eu sempre pensava que no meu trabalho estava tudo certo, dentro de casa estava ótimo, porque dentro de casa era um tempo que eu tinha menor, porque eu ficava mais fora de casa. Então, quando eu fui para esse lugar, eu conseguia entender que eu podia resgatar esse lugar que a mulher tem e que me foi roubado ou que eu abandonei. Sim. Porque quando eu falo me foi roubado, na verdade eu falo pela vida no sentido, tipo assim, eu tive Das que ir pra necessidades, fora, né? eu tive que... E eu senti o seguinte, eu não tenho tempo para isso. Não, é perda de tempo. Sim. Às vezes a gente trata a moda ou cuidado, o autocuidado, como uma coisa fútil, né? Sim. Eu acredito que muitas de nós, né, já pensamos assim, isso é futilidade, não tem tempo para isso, eu tenho coisa muito mais importante para cuidar. Era assim que eu Mas pensava. o negócio é que a moda, ela tá sempre em alta, tá sempre comunicando algo, né? Verdade. Às vezes a gente não se importa, às vezes a gente se posiciona de costas para a moda, mas a gente está sempre se posicionando, porque a gente está sempre comunicando, né? Antes eu via uma Ellen de um jeito que comunicava algo, É o que eu ia hoje falar eu agora. vejo a E, na Ellen de verdade, comunicar a gente vai comunicar sempre. Entendeu? Mas eu comunicava, infelizmente, de uma forma desleixada, né? Achando que estava... eu achava o seguinte, eu não posso ter os dois. Sim. Eu trabalhava no escritório, né? A gente trabalhava no escritório despachante e eu tinha uma fábrica. Eu tinha uma fábrica de placa, na época eu era sócia de mais 3 homens. Então, assim, eu achava o seguinte, eu não posso estar no meio desses homens e ser uma mulher. E trazer um lado feminino, porque eu achava que eu ia ficar fraca. O sentimento que eu tinha era o seguinte, se eu chegar lá de saia, às vezes com um salto, um brinco maior, eu vou mostrar fraqueza. Eu até via mesmo a isso, sociedade impõe sabe? isso às Pois é. vezes, Então, né? quando eu chegava me igualando a eles, com uma calça jeans, né, o cabelo preso, com rabo de cavalo, que era assim que eu andava, ou um coque e tudo, e uma calça jeans, uma camiseta e tudo, era como se eu me igualasse. E durante muito tempo eu quis esse lugar de me igualar. Ô, gente, como é pesado. Sabe, eu falava assim, gente, eu falo hoje que eu era igual um trem desgovernado, eu não era leve, eu não tinha, eu era como se eu estivesse sempre atropelando tudo, porque eu tinha essa energia, porque a gente tem, na verdade, hoje eu leio muito sobre isso, estudo sobre isso, e a gente tem as duas energias, a masculina e a feminina, o homem, a mulher, só que o que acontece? A gente precisa equilibrar isso de acordo com o que nós somos. Eu sou uma mulher, né? E quando eu coloco aquela energia lá em cima, eu passo a não ter o cuidado com os meus filhos da forma que tem que ser com o meu marido. E depois que isso mudou na minha vida, eu vi o quanto melhorou em tudo. Mas sabe o que acontece, Ellen? Às vezes, quando a gente ocupa um lugar que não é nosso, realmente o fardo se torna pesado, né? Porque a gente acaba tirando o lugar do outro e a gente se coloca num lugar que não é nosso. Quando a gente está no lugar que é nosso, fica leve, fica fácil, flui, não é assim? É muito pesado. E o nosso intuito desse provador e dessa conversa aqui com vocês é exatamente essa, trazer essa reflexão, né? Da gente não querer ser mais e também nem querer ser menos do que aquilo que o Senhor nos criou para ser, porque Ele nos criou de uma forma única, especial, exclusiva, né? E às vezes a gente desmerece esse lugar, nos comparando ou querendo ser alguém que a gente
mira, né, e acha que é um modelo, um padrão, como você fez, eu preciso ser masculina. Eu preciso estar nesse lugar, porque senão vão me Eu não vou ser diminuir, respeitada. né? Se eu chegar de uma forma assim, assado, eu não vou ser respeitada. Eles não vão achar que eu sou sócia. Então, assim, eu preciso estar igual a eles, vestida igual a eles, me comportando igual a eles. Então, eu também tinha eu assim, era grosseira, sabe? Muito pesada, sabe? Hoje não, hoje eu vejo que eu posso administrar e zelar e fazer com qualquer coisa e continuar com uma sociedade, uma empresa onde a maioria são homens, mas levando a minha essência, aquilo que eu nasci para ser. Eu não preciso ser eu não sou um homem, eu não quero ser, né? Glória a Deus por isso. E é isso, gente. Nosso trovador, né? A nossa entrevista aqui está chegando ao fim, mas a mensagem cerne desse encontro nosso, dessa nossa conversa é: você não é mais, você não é menos. Você é única. Respeite esse lugar. Valorize esse lugar, né? Quando você valoriza, respeita e quer estar nesse lugar, a vida fica mais gostosa, né, Lé? As coisas entram no Se lugar, encaixam, né? roda melhor, gira melhor. Então, Ellen, eu quero te fazer uma última pergunta. Se tem algo que você quer passar, né, para as nossas espectadoras, algo que, se fosse uma última mensagem, uma única mensagem, o que você falaria para elas? Eu falaria para elas não deixar as oportunidades de se conhecer, de saber a real identidade, eu diria que em especial em Cristo Jesus, né? Não deixar as oportunidades de afirmar mesmo a sua identidade, para vocês não perder tanto tempo igual eu perdi, sem saber quem eu realmente era, o que eu nasci para ser, porque quando a gente não sabe o nosso valor, a nossa identidade, a gente não tem a nossa identidade bem formada, a gente é levado, a gente é conduzido. É igual uma folha solta. E aí, assim, qualquer situação te leva a acreditar que você tem que pertencer a um lugar e te tira do propósito. Então é isso, se conheçam. É essa a mensagem que eu deixaria. Que bom. Obrigada, Ellen. Foi ótimo. Obrigada por ter aceito o convite. Viu? Que Deus te abençoe.